No ano passado, o clima castigou as lavouras paranaenses. Para nós faltou chuva. Então a soja, ela não deu potencial, ela fez, nós falamos em linguajar nosso, meia grana, né? Quer dizer, meia grana que o grão não ficou completamente cheio, né? Mas na safra de soja que começou a ser colhida na região de Cascavel, a situação é bastante diferente. Mesmo com problemas em pontos isolados, as lavouras apresentam um bom potencial produtivo. As primeiras lavouras colhidas em nossa região, ou seja, em torno de 10%, nós já constatamos produtividade de 65 sacos por hectare, 70 sacos por hectare, até mesmo a lavoura que foi comprometida um pouco pelo excesso de umidade, precipitação pluviométrica e o excesso ou a temperatura altíssima, né? Houve um abortamento de florada e vagem, essa produtividade caiu para em torno de 50 sacas por hectare. Mas alguns produtores que estavam acostumados a colher a soja e plantar o milho safrinha, este ano por causa dos preços do cereal mudaram de ideia. Mas isso você confere no final da matéria. Voltemos à colheita. Depois de contar com a ajuda do clima e investir em tecnologia, o produtor do oeste do Paraná está preocupado. A produtividade está dentro da expectativa, mas os preços da soja não agradam. Infelizmente o produtor investiu em tecnologia, procurou as melhores sementes, melhores insumos, aumentou em 7% o plantio de soja em nossa região. As condições climáticas totalmente favoráveis para o bom desenvolvimento, está tendo uma boa produtividade, mas infelizmente, quando ele plantou, o soja estava R$ 44,00, hoje, na hora da comercialização ou na hora da colheita, está R$ 36,00 a saco 60 quilos. O produtor de Cascavel, que na safra passada colheu em média 35 sacas por hectare, este ano pode atingir a produtividade média de 55,6 sacas por hectare, segundo o levantamento divulgado pelo DERAL na última semana de janeiro. Mesmo assim, o clima é de apreensão. E a previsão da gente está dentro das perspectivas, né? Só alguém está um pouquinho deixando a desejar o preço, né? Cada dia que passa ele está baixando em vez de reagir, nem começou a safra, 90% da soja está verde no campo. Então os primeiros que colhem, ainda com as perspectivas de soja baixando dia a dia, você fica meio perdido, não sabe o que faz. Com a queda dos preços, o lucro este ano pode ficar comprometido, no momento de o produtor vender a soja colhida. Entrega o produto lá e já fatura, paga aí. Se sobrar, sobra, se não sobrar, paga os devedores, nos credores, né? O agricultor é sempre assim, né? E depois tem umas perspectivas que a soja de repente pode baixar um pouco, né? Daí fica mais difícil, né? Pelo menos uma boa produção está garantida. Além disso, o fator câmbio também tem dado uma pequena ajuda ao agricultor. Pedimos a um analista de mercado para ele descrever o cenário da comercialização do grão na região de Cascavel. Heitor, estou deveramente preocupado. Ainda bem que o câmbio começou a apresentar essas reações, ou seja, o real se desvalorizar perante o dólar, porque a tendência, aparentemente, em Chicago é de uma queda ainda maior. Nós estamos aí numa faixa de $9,30 por bushel, o que historicamente é muito mais alto, é 50% mais alto que a média histórica, também, coincidência ou não, 50%. Porém, com esse câmbio super valorizado, o real valorizado perante o dólar, nós estamos tendo seríssimos problemas de liquidez. Porém, caso a coisa continue assim, esperamos que o produtor pelo menos saia ileso, não diria assim com lucro, mas que ele saia ileso de mais esta campanha. Também perguntamos porque, diferentemente do que ocorre em Mato Grosso, no Paraná os produtores não têm interesse em comercializar a safra antecipadamente. Porque ele é um pouco mais capitalizado e o envolvimento financeiro, o comprometimento financeiro dele com suas lavouras também é menor do que no Mato Grosso, Heitor. Ou seja, as extensões de área lá são muito maiores e mesmo porque já existe até uma tradição em o produtor que investe naquela área estar mais comprometido com a sua comercialização de maneira antecipada, justamente pelo grande risco e pelo grande volume de capital que ele se obriga a investir. A analista de mercado da AG Rural, Daniele Siqueira, comenta que é justamente a colheita da soja na América do Sul que tem pressionado os preços em Chicago.
O problema que acontece em Chicago nesse momento, Heitor, é que a gente está numa transição de um mercado de demanda, que foi o que dominou a soja no ano passado, para um mercado de oferta. Quer dizer, enquanto no ano passado o que mandava no mercado da soja era o consumo, especialmente aquele vindo da China, neste ano, embora a China continue comprando um volume considerável de soja, vem aí uma super safra da América do Sul que vai aumentar os estoques no mundo em quase 40%, uma coisa que não se via desde meados da década de 90. Então é muita soja entrando no mercado e aí, com tanto excesso de oferta assim, fica difícil as cotações reagirem e subirem. E do lado da demanda é grande a incerteza com relação ao ritmo de compras de soja pela China. Além da super safra sul-americana, tem também a dúvida em relação às compras da China. Essa dúvida persistiu ao longo de todo o ano passado, né? A gente sempre se perguntava até quando eles iam continuar comprando naquele ritmo. No fim das contas, eles continuaram comprando mais ainda agora, nessa nova temporada, 2009 e 2010. Só que, como sempre, volta a dúvida. Será que, ao encerrar as compras lá nos Estados Unidos e migrarem para a América do Sul, os chineses vão continuar comprando tanta soja, ou talvez até mais, como no ano passado? Difícil dizer, né? Como a gente sempre brinca até nas análises, saber o que passa na cabeça de um chinês, muito difícil mesmo. Mas existe receio sim, porque a China é o grande consumidor de soja no mundo hoje, o grande importador, o maior do mundo, com mais da metade de toda a soja que é negociada no mundo, indo para a China. Então, se eles resolvem reduzir esse ritmo de compras, porque talvez já considerem que o nível de estoques deles é razoável, complica para o mercado. Afinal, a gente está entrando num período de excesso de oferta vindo dessa super safra sul-americana, e aí, se não tiver uma demanda correspondente, o cenário fica ainda mais complicado. E o outro fator, além de safra sul-americana e além de dúvida em relação à China, é o problema dos fundos de investimento. O pessoal que acompanha o site da Agência Rural deve se lembrar que existia uma grande expectativa de que os fundos entrassem com uma enorme quantidade de dinheiro em commodities agora, já no começo de 2010, e isso não aconteceu ainda. E além de não ter acontecido ainda, eles acabaram indo no sentido contrário. Eles estão tirando parte do dinheiro deles de soja, de milho e de outros produtos agrícolas. Alguns fundos, pelo menos, não todos, mas alguns já estão reduzindo a posição comprada. E, além disso, deles já virem com essa tendência de reduzir a posição, eles também têm o temor de serem prejudicados por uma nova política lá nos Estados Unidos, que foi anunciada pelo presidente Obama na semana passada, que pode fazer com que os bancos, que em geral são gestores desses fundos de investimento, se exponham menos ao risco. Aí isso faria com que eles colocassem menos dinheiro em commodities. E Daniele concorda que a recente valorização do real pode diminuir a pressão sobre o produtor brasileiro. Pois é, pelo menos um fator positivo nesse começo de ano a gente está podendo contar, né? Porque Chicago caindo, prêmios também caindo por conta já de não existir tanta pressão, né, dos importadores, porque tem a expectativa de que venha uma grande safra por aí, mas o câmbio, pelo menos, vem ficando acima de 1,80, o que é bom para o produtor, especialmente o produtor do Mato Grosso, os produtores lá mais da região centro-oeste, mas câmbio é aquela coisa, né? Você não vai me perguntar quanto vai estar o câmbio no dia 30 de maio, porque eu não vou te dizer, porque isso nem Deus sabe. Mas tem ajudado, com certeza, né? Pelo menos um elemento não negativo nesse início de ano. E por que o câmbio tem subido? Porque no mercado internacional, com essa tendência de os bancos e de os fundos de investimento, de um modo geral, fugirem um pouco do risco, pelo menos nesse momento, eles acabam colocando dinheiro em ativos que, teoricamente, são mais seguros. E entre esses ativos está o dólar. Então, eles colocam mais dinheiro em dólar, o dólar sobe em relação às principais moedas do mundo, inclusive o real, e aí o câmbio realmente fica um pouco melhor para o produtor brasileiro. Longe do ideal ainda, mas já um pouquinho melhor do que foi visto no final do ano passado. Para a safra 2009-2010, o DERAL estima que a região de Cascavel tenha plantado pouco mais de 490 mil hectares de soja. E a produção pode chegar a 1.600.000 toneladas, cerca de 700 mil toneladas a mais que o colhido no ano passado. E chama a atenção o aumento da área de soja colhida, que deve receber sementes para uma segunda safra da oleaginosa. Segundo o DERAL, o aumento da safrinha de soja em Cascavel pode ficar acima de 250%. A área pode passar de cerca de 7 mil hectares no ano passado para 25 mil hectares. Temos imagens exclusivas de uma das primeiras áreas de safrinha de soja em Cascavel. E as plantas estão se desenvolvendo bem. Por causa dos preços baixos do milho e possíveis problemas com a comercialização,
Muitos produtores preferem enfrentar os riscos com a ferrugem asiática e a se contentar com uma produtividade média de 26 sacas por hectare, na segunda safra da oleaginosa, que é a previsão para essas lavouras. Mas o produtor que fizer essa opção precisa correr, pois a janela ideal para o plantio da safrinha de soja termina no dia 15 de fevereiro. Do contrário, é grande o risco de a soja não completar o ciclo de desenvolvimento até o início do próximo vazio sanitário.